Explore conosco um mundo misterioso, um estilo de vida enigmático e criaturas extintas. Descubra uma era fascinante, onde pessoas viviam centenas de anos e gigantes percorriam a Terra. Prepare-se para desvendar os segredos da era pré-diluviana. Já se inscreve aí no canal, ative o sininho e deixe seu like, assim o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. Agora, bora pro vídeo. Receba! A Era Pré-Diluviana, um mundo de mistérios. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cristão Palavras de Fé da Bíblia em Cristo. Hoje, vamos mergulhar no mundo pré-diluviano, um período fascinante que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Nessa era, existiam criaturas extintas, como gigantes, e um estilo de vida desconhecido. Vamos explorar como era a vida das pessoas nessa época e o que ocorreu antes do Grande Dilúvio. O livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, registra o período pré-diluviano. Segundo as Escrituras, nessa era, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também caiu em um estado de pecado. A primeira família, após ser expulsa do Jardim do Éden, foi a de Adão e Eva. Eles se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. O primeiro filho desse casal foi Caim, mas infelizmente ele se tornou o primeiro assassino do mundo pré-diluviano, ao covardemente tirar a vida de seu próprio irmão, Abel. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod, dando a ela o nome de seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade, mencionada em Gênesis capítulo 4, foi a primeira cidade registrada na Bíblia. É importante ressaltar que, contrariamente a algumas teorias extra-bíblicas, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado um tipo de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como algumas teorias científicas defendem. Quando examinamos os relatos bíblicos desse período pré-diluviano, torna-se evidente que Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, era suficientemente desenvolvido para construir uma cidade. Seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções. Por exemplo, Jubal e Tubal-Caim contribuíram para a sociedade pré-diluviana, ensinando a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes musicais e trabalhar com cobre e ferro para forjar ferramentas. Posteriormente, durante o tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo na era pré-diluviana. Uma pergunta frequente sobre essa era pré-diluviana é: em quanto tempo durou? A verdade é que a Bíblia não especifica a duração exata desse período. No entanto, muitos estudiosos acreditam que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito maior do que o restante da história bíblica. Foram feitas várias tentativas de datar esse período, mas todas sem sucesso. O único registro que fornece algum dado cronológico sobre esse período é a lista genealógica encontrada em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável estabelecer datas exatas com base nesse registro, pois o propósito das genealogias bíblicas é estabelecer linhagens, e não definir dados cronológicos. Além disso, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas, não exaustivas, com possíveis lacunas intencionais para destacar os indivíduos relevantes na história bíblica. Com base nessa lista, os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem pré-diluviano provavelmente estava relacionado à longevidade das pessoas naquela época. Naquela época, havia apenas um idioma e Deus permitiu que as pessoas vivessem centenas de anos. Isso certamente desempenhou um papel fundamental no crescimento tecnológico e na transmissão de conhecimento durante esse período. Embora haja outras interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que considera literalmente que essas pessoas viveram centenas de anos. É importante ressaltar que essa interpretação é considerada aqui, levando em conta uma leitura natural do texto bíblico. No entanto, se há algo que marcou o período pré-diluviano, com certeza foi o pecado. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de ter sido um assassino que se orgulhava de sua crueldade, como lemos em Gênesis 4:18 ao 24. O próprio Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia afirma que, no período pré-diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens.
Alguns intérpretes sugerem que isso se refere a uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é aquela que considera essa mistura como a degeneração humana promovida pelo relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso significa que, naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. No entanto, com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Dessa mistura, surgiram os Nefilins, homens valentes e de grande fama na antiguidade. No período pré-diluviano, também viveram pessoas que eram verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro exemplo de alguém que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo levado direto para o céu, sem mesmo passar pela morte, que é o processo normal que todos que viveram terão que passar. Por último, Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem durante aquele período. A Bíblia registra que, nos anos finais da era pré-diluviano, Noé foi uma rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. A família de Noé foi a única a ser poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. Foi assim que aquele período chegou ao fim, com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão grave, a maldade estava em um nível tão elevado que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da história pré-diluviana da seguinte forma: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, ó 2 Pedro 3,6. Tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que, nos últimos dias desta era, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Cada pessoa viverá segundo sua própria vontade, seus próprios desejos, se banqueteará e festejará, se relacionará, mas todos estarão ocupados demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como ocorreu com a geração pré-diluviana, as pessoas só perceberão a realidade quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade para voltar atrás. Jesus ilustrou esse momento, dizendo que, assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos dias finais os homens impenitentes também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Agora, compartilhe nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-diluviano e se você gostou deste vídeo. Deus abençoe você ricamente. E para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, assim você não perde os próximos vídeos, e se você preferir você também pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela. Deus é fiel. Receba.